A Era das Cruzadas foi um dos períodos mais turbulentos da história. Diversos reinos europeus se uniram com o propósito de defender a fé cristã e reconquistar Jerusalém, que estava sob o domínio de um califado muçulmano. Muitos homens de diferentes classes sociais deixaram suas casas e parentes para atender à convocação feita pela Igreja Católica e seguiram em peregrinação rumo à Terra Santa. Esses homens sonhavam em ver as terras às quais ouviam tantas histórias incríveis nas pregações e missas. Alguns buscavam fortuna e a chance de receber títulos de nobreza. Haviam aqueles que já possuíam uma linhagem nobre, e estes faziam parte da força mais devastadora dos campos de batalha medievais, a cavalaria. Para proteger seu status social e seus próprios interesses, diversas ordens de cavalaria foram criadas. As ordens de cavalaria eram compostas por membros que partilhavam dos mesmos interesses e ideias, e elas recebiam funções específicas nos campos de batalha. O caminho percorrido das estradas europeias até Jerusalém era repleto de perigos. Grupos ferozes de saqueadores infestavam aquelas regiões, e muitos peregrinos acabaram perecendo antes mesmo de ver a Terra Santa. Para tentar resolver esse problema, o rei Balduíno II de Jerusalém incentivou a criação de uma nova ordem de cavalaria. Em 1118 foi fundada a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, que ficou mais conhecida como a Ordem dos Cavaleiros Templários. A Ordem dos Cavaleiros Templários foi fundada por Hugo de Payens, um nobre francês, que juntamente com apenas 8 cavaleiros, deu origem a uma das mais famosas instituições militares da história. O objetivo inicial da Ordem dos Templários era proteger os peregrinos cristãos que viessem até a Terra Santa, em busca de conforto religioso ou para se alistar nos exércitos dos cruzados. Com uma função tão nobre, os cavaleiros templários passaram a receber muitas doações financeiras por parte de fiéis em toda a Europa e até mesmo de outras ordens de cavalaria. A Ordem dos Templários cresceu rapidamente, tanto em riqueza quanto em membros dispostos a lutar em nome da fé cristã. Os templários acumularam tanta fama e prestígio que o Papa Gregório IX garantiu isenções de impostos para a ordem, considerando que seu papel nas cruzadas era de suma importância. Sem a obrigação de pagar impostos para a igreja e a coroa, a Ordem dos Templários acumulou uma riqueza sem igual. Quando estavam em batalha, os templários usavam uma proteção feita de cotas de malha, e muitas vezes a equipavam dos pés à cabeça. Também usavam elmos resistentes e uma espada larga e pesada, capaz de causar dano mesmo quando perdia o fio de corte. Os templários eram facilmente reconhecidos nas batalhas, graças às suas túnicas brancas adornadas com cruzes vermelhas, e eram tidos como o grupo de cavaleiros mais temidos durante as cruzadas. Apesar de toda sua fama, a Ordem dos Templários nunca foi muito numerosa. Em seu auge, possuía apenas cerca de 400 membros, e quase sempre lutava em desvantagem contra exércitos inimigos. O fervor religioso e a lealdade para com a ordem a qual faziam parte impeliam os cavaleiros templários a fazerem ataques quase suicidas, causando terror, enquanto avançavam sem medo da morte entre as linhas inimigas. Quando não estavam em batalha, os cavaleiros eram instruídos a seguir uma vida humilde e recatada, muito semelhante ao estilo de vida dos monges católicos. Deveriam seguir um restrito código de conduta no dia a dia, e entre as regras estavam a de evitar o consumo de carne nas quartas-feiras, passar muitas horas em oração e pedindo perdão pelo uso da violência, manter votos de castidade e, sob hipótese alguma, comer a carne de seu cavalo de batalha, mesmo que o animal tenha morrido de causas naturais. Os membros da ordem também deveriam compartilhar a mesma tigela durante as refeições.
e receberiam a mesma quantidade de comida e vinho independente de seu status. Os templários também eram proibidos de abraçar ou beijar qualquer mulher nos lábios ou no rosto, mesmo que ela fosse sua própria mãe. Este ideal de pobreza era representado pela famosa imagem de dois cavaleiros montados no mesmo cavalo, como um sinal de humildade e desapego do orgulho próprio. Outra função da Ordem dos Cavaleiros Templários era de oferecer uma nova chance para cavaleiros que haviam sido excomungados pela Igreja Católica. Os cavaleiros excomungados receberiam outra chance de cair na graça divina, se aceitar seguir os dogmas e a virtude dos templários, e assim poderia voltar a frequentar o círculo social dos cristãos. Dentro da Ordem Templária havia diferentes graus de hierarquia, e os membros que provassem seu valor poderiam alcançar novos cargos, como tesoureiro para cuidar das finanças ou mestre de armas para treinar novos recrutas. As diferentes ordens de cavalaria eram comandadas por seus próprios líderes, geralmente membros da alta nobreza. A Ordem dos Templários era comandada por um nobre que recebia o título de mestre do Templo de Jerusalém. Com o acúmulo de vitórias na luta contra os sarracenos, muitos desses líderes acabavam expondo suas ambições. Algumas ordens de cavalaria se tornaram rivais políticos e travavam acalorados debates pelo favoritismo sobre quem deveria ficar com as terras conquistadas e receber seus impostos. Supostamente, os templários só deveriam sua obediência apenas à igreja, mas em alguns casos agiram por motivações próprias, atacando caravanas e até aldeias muçulmanas em busca de objetos de valor. Os templários acumularam muitas vitórias contra os exércitos sarracenos, mas em 1187 ocorreu a Batalha de Hattin. Nesta batalha, um grande exército de cruzados, acompanhados por cavaleiros templários, enfrentaram as tropas sarracenas comandadas por Saladino. A batalha foi caótica e brutal, e não só os cruzados foram derrotados, como também perderam a cidade de Jerusalém. Esse ocorrido enfraqueceu o prestígio de muitas ordens de cavalaria, mas a riqueza acumulada pelos templários era tão grande que eles passaram a emprestar dinheiro para reis e líderes religiosos em toda a Europa. E como não cobravam juros pelos empréstimos, caíram nas graças de muitos lordes e senhores feudais. Uma das valiosas fontes de renda dos templários era o comércio, onde vendiam mercadorias produzidas nas diversas terras sobre seu domínio, como trigo e cevada. A Ordem dos Templários assumiu a função de banqueiros, e os papas depositavam seu dinheiro nos cofres dos templários, sabendo que suas quantias estavam seguras sob a proteção dos pobres cavaleiros de Cristo. Um dos reis que pegava empréstimos regulares com os templários foi Filipe IV da França. Sem ter como pagar a sua dívida, Filipe IV fomentou alianças com outros nobres e com o Papa Clemente V, com o objetivo de derrubar a Ordem dos Templários e confiscar toda a riqueza que possuíam. O plano deu certo, e os respeitados cavaleiros templários passaram a ser acusados de crimes de heresia e contra a santidade da Igreja. Entre as acusações estava a prática de seitas obscuras e a adoração de símbolos pagãos. Os templários foram perseguidos, aprisionados e cruelmente torturados. Alguns fugiram para terras distantes de Roma, como Espanha, Portugal e Inglaterra. E ainda assim, muitos perderam as vidas jurando inocência e defendendo a honra da Ordem Templária. Em 22 de março de 1312, o Papa Clemente V oficialmente declarou extinta a Ordem dos Cavaleiros Templários. O último líder templário foi Jacques de Molay, que foi executado em uma fogueira na cidade de Paris. Diz a lenda que antes de ser consumido pelas chamas, de Molay amaldiçoou o rei Filipe IV e o Papa Clemente V, dizendo que ambos prestariam contas com Deus dentro de um ano. E de fato, dentro de um ano, tanto o rei como o Papa perderam suas vidas. Os restos mortais do sórdido rei Filipe IV foram guardados no mosteiro de Poissy, que por sua vez foi atingido por um raio que incendiou o mosteiro juntamente
com o que sobrou do rei Filipe IV. Muitas histórias e lendas rodeiam a Ordem dos Cavaleiros Templários. A maior parte de seu tesouro nunca foi encontrada, e essas riquezas são procuradas até os dias de hoje. Há muito tempo se acreditava que os Cavaleiros Templários teriam encontrado o Cálice do Santo Grau, usado por Jesus Cristo na Última Ceia. E em seus cofres secretos também estariam a famosa Arca da Aliança, que guardava as placas dos 10 Mandamentos, entre outras relíquias sagradas. Há também crenças que os membros remanescentes dos Templários teriam criado a maçonaria e assim preservado seu segredo sob o manto de uma nova irmandade secreta. No entanto, a maçonaria só foi criada 400 anos depois da queda dos Templários, tornando difícil a ligação com a ordem original dos Cavaleiros do Templo. No ano de 2007, o Vaticano reconheceu a injustiça contra a Ordem dos Cavaleiros Templários, absolvendo-os da acusação de bruxaria e outras práticas heréticas contra a Igreja. A história dos Cavaleiros Templários é um grande exemplo do poder que a fé em um ideal pode ter, e de como a ganância pode levar reis e papas a cometerem atos tão traiçoeiros. Os Cavaleiros Templários sempre serão lembrados em nossa história, por sua grande coragem e sua fé inabalável. Durante a Era das Cruzadas, o mundo estava tomado pela violência. A constante migração de europeus em direção à Terra Santa também trazia novos surtos de doenças e enfermidades. E quando terminavam as terríveis batalhas, era deixado para trás um grande rastro de cadáveres, o que aumentava a proliferação de pragas como ratos e moscas. E em alguns lugares da Terra Santa, a situação estava chegando ao limite do suportável. Algo precisava ser feito urgentemente. Jerusalém era a cidade com o maior fluxo de pessoas naquela região. Devido à sua importância religiosa, a cidade era habitada por judeus, cristãos e muçulmanos. Um número tão grande de pessoas convivendo diariamente nas ruas estreitas da cidade também aumentavam as chances de haver epidemias de doenças. A primeira cruzada terminou no ano 1099, e neste mesmo ano foi fundado em Jerusalém um estabelecimento destinado a abrigar os peregrinos cristãos. Este estabelecimento foi chamado de Monastério de São João Batista, e para aliviar o sofrimento dos enfermos da cidade, foi construído um hospital neste monastério. O hospital era gerenciado por monges pertencentes à Ordem de São Benedito, e eles tinham como característica o uso de mantos escuros no dia a dia. Mesmo com o hospital auxiliando na saúde pública da cidade, ainda não era o bastante para atender os soldados cruzados, que muitas vezes partiam para lutar em territórios muito distantes da cidade de Jerusalém. Os soldados feridos no campo de batalha precisavam ser transportados por uma longa distância até chegar no hospital, e muitos não resistiam a essa dolorosa viagem. Por outro lado, enviar simples monges sem devido treinamento em combate para tratar de feridos no campo de batalha não parecia ser uma boa solução. E foi então que Gerard Tom, um dos membros de maior importância no monastério de São João Batista, fundou a Ordem Soberana e Militar de Malta, também conhecida como a Ordem dos Cavaleiros Hospitalários. O monastério de São João passou a ser a sede oficial dos Cavaleiros Hospitalários, onde os jovens recrutas da ordem deveriam estudar e aprender não só a arte do combate, mas também a arte da medicina. A Ordem dos Cavaleiros Hospitalários tinha como objetivo principal proteger o monastério, proteger os cristãos de Jerusalém e atender os necessitados. O lema da Ordem Hospitalária era defesa da fé e assistência aos pobres. E para reforçar o ideal de humildade, os cavaleiros hospitalários prezavam por manter uma aparência simples. Em suas túnicas eram mantidas as cores escuras usadas pelos monges do monastério, mas em adição passaram a usar o emblema de uma cruz branca, conhecida como a Cruz de Malta. Por volta do ano 1136, a Ordem Hospitalar obteve um crescimento no número de membros,
e com a nova aquisição de castelos e territórios, ela se tornou oficialmente uma ordem militar. Os cavaleiros hospitalários passaram a ser uma força essencial nos campos de batalha, não apenas curando soldados feridos, como também combatendo os exércitos sarracenos com grande fervor. Uma das batalhas mais importantes em que os cavaleiros hospitalários estavam presentes foi a Batalha de Arsuf, que ocorreu durante a Terceira Cruzada. Nessa batalha, o rei Ricardo, Coração de Leão da Inglaterra, estava enfrentando dificuldades contra o exército comandado pelo sultão Saladino. O exército do sultão estava em grande vantagem numérica, sendo composto principalmente por cavalaria leve e arqueiros montados a cavalo. Os cavaleiros hospitalários estavam na retaguarda do exército comandado pelo rei Ricardo, onde cumpriam a função de socorrer os soldados feridos. Percebendo que a batalha poderia ser perdida, os cavaleiros hospitalários abandonaram sua posição na retaguarda e partiram para o ataque, enquanto soltavam o grito de guerra por São Jorge. A investida abrupta dos cavaleiros pegou o exército sarraceno de surpresa, fazendo-os recuar e permitindo que o restante dos cruzados se reorganizassem para o contra-ataque. Após a batalha, o rei Ricardo Coração de Leão elogiou a bravura dos cavaleiros hospitalários, elevando ainda mais o valor simbólico da ordem. Por volta do ano 1278, os cavaleiros hospitalares passaram a adotar a cor vermelha para suas túnicas de batalha, sendo uma cor usada principalmente pelos líderes da ordem. A partir do ano de 1530, a ordem hospitalar se estabeleceu na ilha de Malta, localizada no Mediterrâneo, ao sul da Sicília. Eles permaneceriam em Malta até o ano de 1798, quando foram forçados a abandonar a ilha devido a um ataque realizado por Napoleão Bonaparte, enquanto este rumava para o Egito. Napoleão enganou o grão-mestre que comandava o castelo da ilha, dizendo que apenas queria restabelecer as provisões de seus navios. Mas assim que desembarcaram, as tropas de Napoleão atacaram os cavaleiros, expulsando os sobreviventes da ilha. A Ordem dos Hospitalários também mantinha uma presença forte em Portugal, com alguns membros fazendo parte da nobreza e até mesmo da família real portuguesa. Os imperadores brasileiros, Dom Pedro I e Dom Pedro II, fizeram parte da Ordem dos Cavaleiros Hospitalários. Por fim, a Ordem se mudou para Roma, onde permanece atuando até os dias de hoje. A Ordem dos Cavaleiros Hospitalários já não mais emprega o treinamento militar, focando em realizar trabalhos de assistência médica e mantendo boas relações com os governos de diversos países. A Ordem Hospitalar ainda mantém posses históricas, como a fortaleza militar na ilha de Malta, um castelo na ilha grega de Rhodes, além de manter igrejas e alguns prontos socorros espalhados pela Europa. A nobre história dos cavaleiros hospitalários ainda não chegou ao seu fim, mas atualmente os membros da ordem trocaram a luta nos campos de batalha pelo seu propósito original e muito mais nobre de salvar vidas. Durante o século XII d.C., o mundo estava tomado pelo clamor das batalhas. A Guerra Santa estava declarada e milhares de guerreiros se juntaram às cruzadas em nome de sua fé ou de seus interesses próprios. Muitos deixaram suas casas e viajaram uma longa distância para lutar pelo controle da Terra Santa. Em Jerusalém, a Ordem dos Cavaleiros Templários lutava para manter seguros os territórios conquistados pelos cruzados e garantir a passagem dos peregrinos cristãos. Do longínquo norte vieram os cavaleiros alemães, aumentando ainda mais o contingente de guerreiros cruzados. As batalhas contra os exércitos sarracenos eram extremamente acirradas, e muitos cruzados retornavam da luta gravemente feridos. Para atender às necessidades urgentes de atendimento médico, foram criadas ordens de cavalaria especializadas em tratar ferimentos e doenças. A Ordem dos Cavaleiros Hospitalares se esforçava para cumprir seu dever de atender o maior número de pessoas possível.
No entanto, a quantidade de necessitados era muito maior que as unidades médicas poderiam dar conta. E por isso, os cavaleiros vindos do norte acabavam por ficar sem o devido atendimento médico e, por vezes, sem os primeiros socorros básicos, já que os cavaleiros hospitalares davam preferência no atendimento aos guerreiros vindos da França e Inglaterra. Assim, se fez necessária a criação de uma nova ordem de cavalaria que pudesse atender os soldados nortenhos e ao mesmo tempo ser capaz de auxiliar nas batalhas. Durante a Terceira Cruzada, que ocorreu entre os anos de 1189 e 1192, foi fundada a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos. A Ordem dos Cavaleiros Teutônicos era composta principalmente por cavaleiros alemães instruídos na arte da medicina e seguiam o lema: ajudar, defender e curar. A Ordem Teutônica teve uma origem humilde, onde dependiam de doações de dinheiro e alimento para poderem existir. Mas em 1210, os teutônicos já haviam conquistado um grau muito maior de importância. O quarto grão-mestre teutônico foi Hermann von Salza, que não poupou esforços para elevar o status da Ordem Teutônica, fomentando novas alianças com reis e nobres poderosos. Hermann recebeu novas terras, vilarejos e castelos, garantindo assim uma valiosa fonte de renda para a ordem. Os cavaleiros teutônicos se destacavam pelo uso de túnicas brancas adornadas com cruzes pretas e logo ganharam fama nos campos de batalha por serem guerreiros formidáveis. Diferente dos cavaleiros templários, que prezavam por uma aparência mais humilde, os teutônicos gostavam de usar elmos extravagantes, adornados com chifres e penas de aves. Também se diferenciavam dos templários por serem uma ordem estritamente militar e com poucos traços religiosos. Essas características faziam dos cavaleiros teutônicos guerreiros brutais e com poucas restrições nos campos de batalha. Em 1211, o rei André II da Hungria fortaleceu as relações com a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos e ofereceu a eles terras férteis na região da Transilvânia, com a condição de que os teutônicos ajudassem na luta contra as tribos pagãs que invadiam a região e, ocasionalmente, na luta contra o reino da Polônia e Rússia. Mas esta aliança, no entanto, criou problemas, já que os lordes húngaros viam com maus olhos a presença de cavaleiros alemães em suas terras, e esta desconfiança só aumentava com o constante aumento de membros da Ordem Teutônica. Devido à grande pressão política que sofriam, os cavaleiros teutônicos foram expulsos da Hungria e se dirigiram para o norte da Polônia, o que aumentou ainda mais o conflito com os exércitos poloneses. Após consolidarem a conquista dos novos territórios na Polônia, os teutônicos fundaram o Estado da Ordem Teutônica. E assim, abandonaram de uma vez por todas o objetivo de auxiliar na luta pela Terra Santa. Mesmo após o fim das cruzadas, a Ordem Teutônica se manteve firme, participando de batalhas contra os invasores mongóis, que vinham devastando todo o norte da Europa. A Ordem dos Cavaleiros Teutônicos perdurou como instituição militar até o ano de 1809, quando Napoleão Bonaparte determinou sua extinção, confiscando todos os territórios que pertenciam à Ordem. Mas este ainda não foi o fim da Ordem Teutônica. Em 1929, o Papa Pio XI restabeleceu a existência da Ordem, que a partir desta data não mais seria uma instituição militar, passando a atuar como parte do clero católico. A Ordem dos Cavaleiros Teutônicos retornou ao seu objetivo original, de ajudar e curar pessoas, e existe até os dias de hoje, mantendo hospitais e casas de repouso na Áustria e República Tcheca. E assim, o lema dos cavaleiros ainda continua vivo: ajudar, defender e curar.